como nós destacamos na abertura de Os Pingos nos Is, o STF barrou a possibilidade de reeleição de Maia e Alcolumbre. E para comentar essa decisão, a gente conversa agora com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Deputado, muito boa noite ao senhor. Essa decisão, como é que a Câmara, como é que o senhor recebe essa decisão? Boa noite a todos os ouvintes do programa Pingos nos Is. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Zé Maria Trindade. Olha, eu recebi bem por ter sido mantido aquilo que diz na Constituição, acho que era o mínimo, era o óbvio acontecer, mas com preocupação porque 5 ministros ainda assim decidiram reescrever nos seus votos aquilo que a Constituinte brasileira tinha determinado, que não há recondução, não há reeleição possível para quem preside a Câmara ou o Senado durante uma legislatura. Então, isso é muito preocupante. Acho que deveria ter sido 11-0, não 6-5 ou 7-4. Na verdade, não deveria nem ter sido apreciado esse tipo de matéria pelo Supremo Tribunal Federal. Augusto Nunes. Deputado, a Câmara, o senhor não acha que a Câmara e o Senado ficaram diminuídos nos votos dos 5 ministros que determinaram ou acham que podem determinar como é que a Câmara e o Senado devem eleger os membros da mesa? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, não só ficaram diminuídos, como já estão, a Câmara e o Senado já estão subjugados, são vassalos do Supremo Tribunal Federal. É lamentável o que está acontecendo. Eu, inclusive, fiz uma cobrança forte na tribuna semana passada por um pronunciamento do presidente Rodrigo Maia dizendo que era contra esse tipo de golpe, de tapetão, né? Porque era claro e evidente que o Davi Alcolumbre trabalhava por isso. Rodrigo Maia ainda, no mínimo, né, disfarçou se tinha de fato essa intenção, dizia que não tinha, mas os bastidores diziam que se sobrasse para ele concorrer e o Supremo Tribunal Federal aceitasse, ele iria. Então, quer dizer, havia uma dubiedade entre discurso e eventual prática, mas a fala do Davi Alcolumbre era sempre muito clara de que ele buscava essa reeleição. E tirar esse poder do parlamento, que é o único que pode alterar a Constituição, e passar para o outro lado da rua, que é para o Supremo Tribunal Federal, é, como você disse, uma diminuição das próprias casas legislativas. Se fosse para mudar o artigo 57, parágrafo 4º, e assim realmente quisesse, deveriam ter aprovado uma emenda constitucional por 3/5 dos votos em 2 turnos nas 2 casas. É esse o rito que estabelece a Constituição. Obviamente que eu votaria contrariamente, mas seria uma forma de alterar que dignificasse o parlamento. Agora, passar para ministros do Supremo Tribunal Federal o poder de legislar e reescrever a Constituição em seus votos é algo que diminui o Congresso Nacional e o subjuga a outro poder. Assim, não há independência entre poderes, há sim uma dependência do poder legislativo em relação ao poder judiciário no nosso país. José Maria Trindade. É interessante, deputado, que o senhor fala claramente, e eu penso assim, de que é preciso dividir esse debate entre 2. O direito do Congresso Nacional em mudar a Constituição. O Constituinte definiu ali regras mais difíceis, digamos assim, é quase um acordão para se mudar a Constituição, senão mudaria todo dia, né? Mas já houve essa tentativa. Em 2004, José Sarney e João Paulo Cunha tentaram aprovar a possibilidade de reeleição e só conseguiram 303 votos, são necessários 308. Né? Então, por 5 votos não houve essa mudança. Quando o Congresso diz não, na verdade, os deputados e senadores estão dizendo sim à legislação vigente. Então, nessa votação, para mim, ficou decidido que, para fazer essa mudança, só uma emenda à Constituição, e 2, de que o Congresso não quis fazer a mudança. Tanto é que rejeitou uma emenda à Constituição que foi articulada por grupos pesados. José Sarney, o José Disseu, que era ministro-chefe da Casa Civil, no seu poder máximo ali, quase um primeiro-ministro,
saiu da Casa Civil, voltou para a Câmara para votar e articular e não conseguiu. Então, a minha pergunta para o senhor vai no sentido seguinte, quer dizer, uma coisa é a reeleição dos que estão aí, que seria oportunismo, mas o senhor admite que é possível aprovar uma emenda para a reeleição na Câmara e Senado, sem nomes, aí para frente, para o futuro? Eu votaria contra, mas admito não só que é possível, como se é essa a intenção de determinados parlamentares, que eles tenham a coragem de propor e pautar essa matéria. É assim que funciona. Aliás, o poder de pautar está justamente nas mãos dos presidentes das casas, tanto do Davi Alcolumbre como do Rodrigo Maia. Eles decidem o que pautar e o que não pautar, e é por isso mesmo que algumas pautas não andam aqui. A PEC da segunda instância não anda, a PEC do foro privilegiado também não, a gente está com dificuldade na reforma tributária, na reforma administrativa, isso tudo passa pelas mesas diretoras de cada casa, em última instância pelos presidentes. Eles decidem o que pautar e o que não pautar, e eles poderiam muito bem ter vindo a público ou ao colégio de líderes e sugerir que fosse feita essa alteração. Acho que tem mais um detalhe importante que a gente precisa frisar aqui, José Maria, você acompanha os bastidores aqui do Congresso, é de se lamentar que, se de um lado a gente viu ministros votando por conchavos políticos, pelo menos é isso que jornalistas sérios têm dito, ouvindo de primeira mão, inclusive de ministros mesmo ou de assessores muito próximos, de outros também há ministros que estão admitindo que teriam votado por pressão popular, ou seja, mudaram seus votos durante o fim de semana por pressão popular. Eu estou contente que a pressão popular deu certo? Até certa medida sim, porque obviamente não queríamos que a Constituição fosse rasgada, fosse afrontada, algo tão óbvio. Agora, por outro lado, não posso deixar de revelar tristeza ao saber que há ministros que votam por conchavo político e há ministros que votam por pressão popular. Onde é que está a independência na hora de julgar um caso no Supremo Tribunal Federal e o respeito àquilo que diz a Constituição? Está em segundo plano? Valem mais as conveniências políticas ou as pressões de onde quer que elas venham? Isso precisa preocupar o povo brasileiro. Agora, deputado, o que o senhor imagina daqui para frente com essa definição do Supremo? Claro, nós temos aí a disputa, a batalha agora pela presidência do Senado e da Câmara, mas o que é possível ter em relação a votações importantes como a LDO, né, a questão do governo, pagamentos importantes para 2021 que podem até ser suspensos? Olha, eu acho que realmente Davi e Rodrigo Maia foram derrotados nas suas pretensões, um mais explícito, outro talvez não tanto, na intenção de concorrer à reeleição, mas o maior derrotado nessa história toda foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Ele saiu humilhado, obviamente com alguns ministros mais, a começar pelo relator Gilmar Mendes e os demais que seguiram seu voto, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Lewandowski e o Cássio Nunes, que ainda fez um voto mais sob encomenda, pelo que se percebeu, deixando até um dos dois contendores eventuais de uma reeleição de fora, no caso Rodrigo Maia, só permitiu aqui Davi Alcolumbre fosse a reeleição, né, em mais uma clara amostra de que a escolha de Jair Bolsonaro dele como candidato, como indicado ao Supremo Tribunal Federal foi uma escolha muito ruim, né, e nós criticamos desde lá de trás pela independência que nós temos e pelo compromisso que a gente tem com o Brasil como um todo. E agora, daqui para frente, o que a gente pode esperar é que o Supremo Tribunal Federal, em muitas pautas, passe a prestar também mais atenção naquilo que é realmente o que diz a Constituição. Pelo menos isso eu espero dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não só de 1 ou de 5, mas dos 11. Daqui para frente, espero que sirva de lição, né, que a população não deixou chegar a este ponto de buscar alterar a literalidade de um dispositivo constitucional. Nós temos exemplos para trás de outros casos em que o Supremo Tribunal Federal interpretou coisas que, sinceramente, não se viam na Constituição. Mas esse foi tão grave que eu espero sirva de lição daqui para frente, no momento em que a gente, né, eu quero reforçar as tuas palavras, a gente vive muitas dificuldades. A gente precisa encontrar
uma forma de pacificar as relações entre os poderes e garantir que o Brasil, durante esse período de pandemia, né, eu vi a discussão de primeira e segunda onda, para mim a principal diferença entre as duas ondas é que teve eleição no meio e o vírus parece que não circulou durante o período da campanha eleitoral. Acho que essa é a grande diferença entre uma onda e a outra, né? Pelo menos na visão de muitos políticos aí que agora ficaram preocupados depois das eleições com o aumento de casos. A gente está numa situação muito difícil no Brasil e no mundo e a gente precisa que as instituições ajam com seriedade, dentre elas a nossa mais Suprema Corte. Já que o senhor falou do coronavírus, falando sobre a quarentena agora no Rio Grande do Sul, o senhor recentemente fez críticas às medidas adotadas no estado. Quais são essas medidas, deputado? Bom, em primeiro lugar, tomar medidas sem ouvir as pessoas, sem conversar com prefeitos, acabando com o sistema de cogestão no estado do Rio Grande do Sul. Houve uma série de evoluções ao longo do tempo, parece que não se aprendeu nada. A gente criticou bastante lá no início o isolamento pelo isolamento e várias flexibilizações foram feitas pelo governador e pela sua equipe, garantindo aos prefeitos, às autoridades locais, a cogestão. Uma série de medidas que também extrapolam o bom senso. Fim da teleentrega após as 23 horas em bandeira vermelha, eu acho um absurdo total. Muitos restaurantes, muitos comércios se prepararam durante a pandemia para manter os seus empregos, manter os seus produtos no mercado por meio da teleentrega e agora, por uma decisão desarrazoada, depois das 23 horas, isso não pode mais acontecer. E eu espero que essas medidas que foram tomadas, como também proibição de festas particulares, né, Augusto Nunes falou sobre isso agora há pouco também, né? Dependendo do caso, dentro de condomínios, extrapola o limite do bom senso. Nós precisamos buscar justamente isso, o bom senso, né? Nem o negacionismo de um lado e também não a demagogia e a hipocrisia. E para isso é preciso ouvir mais as pessoas. Espero que o governador, depois de todas as críticas, que não foram só minhas, foram de muitas pessoas aí que se revoltaram com medidas tomadas de cima para baixo. Eu tenho dito, Júlio de Castilhos já morreu e faz muito tempo, né? Nós não precisamos de ditadores no Brasil, a gente tem democracia, é preciso ouvir mais as pessoas para ter uma implementação melhor das medidas que são necessárias durante o período de pandemia, mas que também não podem extrapolar o bom senso. Muito bem, Augusto Nunes. Deputado, como o senhor lembrou, quer dizer, é preocupante que 5 ministros tenham agido dessa forma, né, no Supremo. Eles rasgaram a Constituição. Eu devo ressalvar que até agora eu estou gostando do desempenho do presidente Luiz Fux. Até agora ele vem vindo muito bem, muito bem. E ele ele desempataria, né, com o voto de Minerva. Não houve aquela formalização, mas ele foi o voto de Minerva, que desempatou em favor da prudência e da democracia essa votação. Agora, se o Congresso fosse formado por deputados, a maioria dos deputados pensassem de modo semelhante ao do senhor, o que é que poderia ser feito para deixar claro que esses 5 ministros cometeram um crime? Eles usurparam as atribuições do Congresso para que eles pudessem agir como Assembleia Constituinte. Existe algum tipo de sanção para isso ou não? Olha, Augusto, se tivéssemos um Congresso, Câmara e Senado, principalmente para o Senado, que faz as sabatinas, com senadores, né, ou com parlamentares mais dedicados a escrutinar a vida pregressa dos ministros, nós não teríamos a aprovação de quase nenhum desses que estão aí no Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei assustado na última sabatina do agora ministro Cássio Nunes Marques, porque passadas três inscrições de mais de 30 senadores na lista, a presidente da CCJ, que realizava a sabatina, decidiu abrir a votação. E nas 3 manifestações feitas, as perguntas colocadas pelos senadores não foram respondidas nem pela metade pelo futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, tem que começar por melhores senadores, você tem toda a razão, e eu entendo sim que é possível aplicar sanções,
Mas mais do que as sanções que podem ser feitas, não só por causa desse caso, mas em relação a outros casos, eu acho que este caso em particular demonstra falta de notório saber jurídico, porque a primeira coisa para alguém que quer ter notório saber jurídico, ou quer pretender demonstrar notório saber jurídico, é saber a língua portuguesa, e aí claramente a língua portuguesa não foi bem compreendida pelos 5 ministros, para dizer o mínimo desse imbróglio todo. É preciso que o Senado Federal também abra uma CPI, como foi o caso da CPI da Lava Toga, tratada lá atrás. E há nos bastidores também muitas conversas aqui em Brasília de que as votações, alguns dos votos feitos em favor das reeleições, principalmente de Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, foram para evitar que se fizesse CPI da Lava Toga, porque Davi Alcolumbre lá atrás já serviu muito bem a essa finalidade, quando barrou a instalação de uma CPI que tinha todas as assinaturas necessárias e, mais do que isso, tinha a fundamentação necessária também. Eu quero aproveitar também, Augusto Nunes falou do Luiz Fux, realmente ele tem sido importante nesses dias de tumulto no Supremo Tribunal Federal. Faz pouco tempo ele anulou uma decisão monocrática, que é outro problema do Supremo Tribunal Federal, em que um grande traficante foi libertado por ordem de Marco Aurélio Mello. Ali ele também já firmou o pé, tomando uma atitude, concordo, ao arrepio daquilo que diz o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, mas para trazer a moralidade de volta ao centro do tribunal, e agora, mais uma vez, com esse seu voto de Minerva. A verdade é que a gente precisa voltar a ter ministros que se comprometam melhor com os julgamentos independentes. E para isso a gente precisa ter melhores parlamentares aqui nas sabatinas. Isso só se faz por meio do voto, né, Augusto Nunes? É só na próxima eleição, votando melhor. Muita gente critica a gente, diz, o que vocês vão fazer, o que é possível. E, sinceramente, eu faço o que dá dentro das minhas limitações, falo, talvez fui o deputado que mais falei na tribuna sobre esse assunto, o que eu preciso ter mais companhia aqui na Câmara. E eu só vou ter melhores companhias se as pessoas se derem conta que elas precisam votar melhor para deputado e para senador. Porque ninguém aqui chegou pelo SEDEX, eu costumo dizer. Até porque se dependesse dos Correios para chegar, provavelmente não estavam aqui. A gente, por isso mesmo, quer privatizar os Correios logo. A gente precisa ter mais deputados e senadores comprometidos, isso só se faz por meio do voto. Agora você, José Maria Trindade. Pois é, como disse o senhor, já houve a decisão, essas trovoadas e ventos ali vindas do Supremo, mas a vida segue. Então eu colocaria 2 questões muito importantes do momento. Primeiro é que o deputado Rodrigo Maia vai tentar fazer votações consideradas importantes aí nesses últimos dias do mandato dele, da gestão como presidente da Câmara. Por outro lado, a sucessão está aberta, Arthur Lira já está em plena campanha, soube notícias hoje de que ele está em Pernambuco, conversando com os deputados e tal. Qual é o posicionamento do seu partido sobre a sucessão? Já tem um nome? O que o senhor exige para votar para presidente da Câmara? E se é possível votar alguma coisa até o dia 22? Olha, primeiro, não deixe de ser surpreendente o governo estar apoiando a candidatura de Arthur Lira, que é um político do Centrão, né, que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, sempre chamou de velha política, e está aí agora o Palácio do Planalto em peso apoiando a candidatura de Arthur Lira dos progressistas. De outro lado, a candidatura de Rodrigo Maia na eleição passada teve o apoio também do PSL, que era o principal partido de base do presidente da República, e nós lançamos uma candidatura independente, que era minha, pelo Partido Novo, e obtivemos alguns apoios, mas apoios realmente parlamentares independentes, pessoas que, né, tinham uma visão de que nós precisávamos, e continuamos precisando, de uma reforma profunda das práticas na Câmara e de um respeito muito grande ao que diz o regimento interno, a Constituição e as leis do nosso país. Naquela oportunidade eu recebi 23 votos, ou seja, além dos 8 da bancada Novo, tive 15 votos de outros parlamentares de outros partidos. O voto é secreto, nem todos eu sei exatamente de quem são, mas foram 23 votos, portanto, de parlamentares no meu primeiro dia de mandato. Agora, depois de 2 anos de mandato, não só meu, mas de toda a bancada do Partido Novo, a gente está buscando, junto com lideranças de outros partidos, e principalmente deputados independentes de outros partidos que têm essa mesma visão que nós sobre o futuro da Câmara dos Deputados e as pautas importantes para o Brasil, a gente está buscando ver se constrói uma candidatura. Não precisa ser a minha, não precisa nem ser do Partido Novo, mas precisa ser de um parlamentar que tope colocar em votação
PEC da segunda instância, fim do foro privilegiado, reforma tributária, reforma administrativa, privatizações, tudo aquilo que faça o Brasil andar com independência e que tope também reformar o nosso regimento interno, reduzindo o número de comissões, reduzindo os gastos desnecessários também na Câmara dos Deputados, com uma série de medidas administrativas que são possíveis. Então, nós estamos conversando, ainda não há candidato para lançar, mas se você perguntar a minha preferência entre os que estão aí, nenhum deles nos agrada inteiramente. Nós preferíamos ter, e alguns nos desagradam completamente. O que nós queremos é ter um candidato, ou nosso do Novo, ou de algum outro partido, mas que demonstre essa independência necessária para continuar conduzindo a Câmara dos Deputados a partir do dia 1º de fevereiro do ano que vem. Muito obrigado, deputado Marcel Van Hatten, conversando conosco aqui nos Pingos nos Is. Uma boa noite ao senhor, deputado.